abrindo as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 1 Timóteo 4, 3. Expondo estas coisas aos irmãos, terás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora irá que há de ter. Fiel é a palavra indigna de toda inteira aceitação. Ora, é por esse fim que labutamos e nós esforçamos sobre modo o quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou como o Dr. Mocha traduz essa frase, em particular os crentes. Particularmente os crentes. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Interessante esta palavra do Paulo. É bom mesmo a gente parar e pensar nessas três áreas que ele fala. A leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas te dirigi, para que o teu progresso a todos esteja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos que pela tua santa palavra. Agradecemos-te, Senhor, pelo teu Santo Espírito, o autor da palavra que está entre nós. E pedimos que ele faça a sua obra gloriosa nessa noite, tomando estas coisas que a ti pertencem, Senhor, e revelando-as aos nossos corações, para que cada pessoa aqui hoje à noite receba do Senhor o pecado. E a palavra venha mesmo para cada coração nesta noite, para a edificação da tua igreja, para a salvação de pecadores e, acima de tudo, para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, na semana passada nós estávamos falando sobre o Deus vivo, uma expressão a parte que tivemos quase deixado fora. Mas terminamos o estudo voltando onde realmente estávamos estudando sobre o tamanho da salvação que Deus fez e Jesus Cristo fez por nós. Como é difícil às vezes a pessoa entender a magnitude, a amplidão, tudo que nós temos na salvação de Cristo.
especialmente quando ouvimos hoje a mensagem que está sendo pregada muitas vezes como a mensagem de salvação. Os homens já têm mudado tanto a palavra de Deus, têm trocado tantas coisas que hoje em dia é uma coisa realmente como um Deus mendigo, como eu estava dizendo na outra noite. Deus mendigo pedindo, perguntando do miserável pecador se ele não quiser aceitá-lo, se você não quiser fazer. Quer dizer, a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso. A Bíblia diz o contrário, que o Deus 3 vezes santo ordena que o homem que arrepende do seu pecado, tore o seu pecado. Mas nós chegamos à época do amor, daquelas coisas maravilhosas, não pode ofender ninguém, não importa quem é, ele tem que ser tratado com carinho e tal. E ainda bom de tempo que Jesus trabalhou assim, mostrando que não conhece a palavra de Deus. Não sabe que Jesus pegou assim uma picote de cordas e deu mesmo, entrou no lugar, o que era chamado lugar de oração, virou a medo, botou o povo para coisa. Não é o Jesus, não. Jesus é um fraco, mendigo, pedindo que o miserável pecador, drogado, prostituto, tudo estas coisas criminosas, não se importa. Aceite Jesus, ele vai te ajudar. Então, já pensou? Onde tem chegado o Evangelho? Meus amados, nós temos que voltar à palavra de Deus. Continua mesmo na sã doutrina, o que a palavra de Deus mesmo diz. A salvação é tão grande que Deus que não exagera, Deus nunca exagera. E Deus chamou tão grande salvação. Já pensou? Uma coisa que é tão grande para Deus deve ser grande mesmo. Para mim pode ser outra coisa, mas para Deus, quando Deus diz uma tão grande salvação, nós devemos examinar e verificar. Salvação da Bíblia não é a salvação que muitas vezes é anunciado até pelos próprios pecadores. Veja aqui o que a palavra de Deus diz. Nós estávamos, se os irmãos se lembram, recordam no fim da semana passada, eu sei porque eu escutei a fita, não é? A gravação, e eu escutei hoje para lembrar onde eu tinha deixado o fio, não é? E nós estávamos olhando assim, como a criação foi afetado pelo pecado. Como a mulher foi afetada até no próprio parto. Todas as influências que aconteceram como fruto do pecado de Adão. Deus com uma tão grande salvação fez realmente a redenção, fez realmente a propiciação pelo pecado. E Deus, graças a Deus, nós vamos olhar nisso hoje à noite. Deus fez o que ele prometeu a fazer em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher feriria a cabeça de Satanás, que a semente da mulher tiraria a autoridade de Satanás que o Adão perdeu. Porque o primeiro Adão pecou, entregou a sua autoridade para Satanás. E todo homem que nasce neste mundo é dominado por Satanás, desde o momento que nasce. Um berço negro com a criancinha dentro. Dominada completamente pelo príncipe da potestade do ar. Uma coisa que a gente não escuta hoje em dia o povo falar. Por isso nós temos o evangelho diferente. Eu escuto hoje pastores, até pelaquela visão, convidando o povo. Não é crente, você não é crente, mas está escutando o programa e está, ora a Deus para Ele te ajudar hoje, nas caído por seu trabalho,
para Deus mesmo lhe dar uma ajuda. Hoje Ele ama você, Ele quer te ajudar e tal. Meu irmão, isso que não está na Bíblia, não. O homem que não teria tido a oportunidade para dar o seu testemunho se ele estivesse vivo hoje, porque hoje só pode dar testemunho que não prestava. Testemunho de quem que houve uma vergonha. É somente por cachaceiro, por prostituto, por drogueiro, esses homens que andam aí vendendo negócio de droga, criminoso. Aí vão dar o seu testemunho e tudo. Quantos mataram, o quanto como fizeram isso, como fizeram aquilo e tal. A salvação, meus irmãos, é para o justo. Porque a Bíblia diz que não existe pecado. É para aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que vivia perfeitamente conforme as suas possibilidades, servindo a Deus desde criança, rezando e assim, procurando fazer o bem todos os dias. Está perdida, está na miséria do pecado, por causa realmente do pecado de Adão, e trouxe sobre todos os homens o pecado e a morte. Nós somos todos no pecado original. Então, quando você nasce, você já nasceu errado. Já nasceu um pecador. Não peca para ser pecador, não. Tu não tem que crescer e pecar para tornar-se pecador, não. A pessoa peca provando a natureza que tem. Ao dizermos por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2. Nós não podemos pedir pessoas para orar, para rezar, para pedir a Deus para ajudá-los durante o dia. Não para passar aí para uma pessoa que não é crente. Conta a verdade. Conta que a pessoa está na depravação total diante de Deus. E se não se arrepender do seu pecado, vai morrer no pecado e vai passar a eternidade no lado do fogo com Satanás. Isso é verdade. E nós devemos pregar esta verdade. Que pode notar que palavras assim, depravação total, são palavras não conhecidas mais quase aqui na igreja. Nós estamos dizendo que o povo é mais humilde, o povo é gente boa e tal. Só tem que aceitar essas coisinhas na sua vida. Não! Pegou Nicodemo, um príncipe dos judeus, um líder da religião, um homem guardador da lei, um homem que fazia tudo mesmo certo como foi ordenado. Imediatamente que ele chegou, olhou para Jesus e disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sinais, não é? Tem sinais, estão vivendo nessa época. Jesus respondeu para ele: se não nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nem o chefe da religião, e o homem mais religioso que tinha, respeitado, não. E não nascer de novo. E o homem não entendeu, perguntou: quer dizer, tem que voltar assim dentro da sua mãe e nascer de novo? Não. Jesus disse: a primeira vez você nasceu assim, da carne, nasceu em Adão. Nasceu na depravação total. Mas você pode nascer de novo, nascer do Espírito.
que você nascer do Espírito, será uma nova criação. E estas coisas, elas passaram. Agora você pode orar a Deus, pode pedir a Deus a sua direção, a sua divina proteção e tudo, e Deus dará. Eu fico pensando, irmãos, que tinha um homem pego na Bíblia que diz que não sabia nada, não sabia nem quem era Jesus. E os religiosos chegaram dizendo para ele que Jesus era pecador. E o homem disse, olha, se ele é pecador, eu não sei. E não conhecia. Sabia quem era, só sei de uma coisa, que eu era cego e agora veio. Eu só sei que tu fez por mim na minha vida. E eles vieram depois de novo e tal. E o cego ficou chateado, né? Por que estão perguntando? Eu não disse. Porventura querer também ter tipo dele, estava entendendo o tato dele também. Ele estava tão chateado, ele disse, porventura você também quer ser seguidor? Ah, seguidor dele é tu. Nós sabemos. Sabia nada, mas nós sabemos. Isso que é a atitude do homem. E outro povo de bem, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu sei que eu era uma coisa, hoje eu não sou mais, não. Eu sou transformado pelo homem. E ele disse uma coisa que, como eu estou dizendo, parece que nem pastores sabem mais. Sabe o que aquele homem disse? Nós sabemos que Deus não... Alguém sabe o que foi? Não houve oração do pecador. Deus não atende a oração do pecador. E os pastores estão mandando os pecadores orar. Tem igreja que começa desde criança, ensinar criança a dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando a criança quer e fica todo tempo, Pai nosso que está... Não é o teu pai, não. É o pai de todos quantos nasceram na família dele. E se você não nasceu de novo, você não devia dizer, porque além de estar errado orando, está mentindo. Ele não é o teu pai, não. Isso é uma coisa que nós temos que dizer hoje em dia. O homem nasce na depravação total. O que quer dizer depravação total? Tem uma ilustração, um teólogo, Hammond, um grande teólogo dele, dá uma explicação, uma ilustração maravilhosa num livro dele. Ele dá a ilustração de duas linhas. Uma linha reta que representa a justiça de Deus. Uma coisa reta. A outra linha é toda torta. Em relação à linha reta, a linha torta é depravada. Está na depravação. A linha torta é em relação à linha reta. Está certo. Mas a totalidade da depravação vem aqui. E não apenas está depravada a linha, mas está incapaz de se endireitar. Esse é total depravidade. Ou não existe essa palavra para depravidade em português, mas depravação total. O poeta tem direito de inventar palavras quando ele quiser, e também o pregador, né? Eu conheço um pregador famoso e ele não pegou uma vez tem a inventar palavras. Você sabe quem era? O Dr. Spielbacher. Aquele que esses livros que estão sendo traduzidos agora em português, também lá é escritura. O grande homem de Deus tem 95 anos agora. Mas eu conheço ele bem há muitos anos. Quando ele prega, ele tem com o homem mesmo de grande capacidade de falar. Grande. Mas muitas das palavras são dele, sabe? Agora, eu quero que os irmãos entendam bem o que estão dizendo.
Espero que esta ilustração do Hammond tenha realmente entrado no seu coração, na sua cabeça. Pense em duas linhas, uma bem reta, representando a justiça de Deus. Pense em outra que é tudo torto, representando a tua justiça e a minha. A nossa vida é representada pela linha torta. E esta linha torta, então, representa a nossa depravação. Nós, assim, depravados em relação à justiça de Deus que é reta, né? Mas a totalidade da depravação é que não apenas somos tortos, mas somos incapazes de endireitar a nossa vida. O pecador não pode se endireitar. Não pode. Um costume do inglês tem um costume que no fim do ano, o dia de ano que estamos aqui no Brasil, não é? Que a noite, última noite do ano velho, eles vão lá pro Big Ben, no relógio lá nos cantos de Londres, né? Lá perto do parlamento. Aí eles vão para lá e ficam lá bebendo e jogando as garrafas assim, no relógio, tem um edifício tão grande e tal. Vai embora o ano velho e tal, né? Aguardando o ano novo desse jeito. E tem muitos outros que vão para as igrejas e ficam lá. Quando chegar 2 ou 3 minutos de meia-noite, o pastor para de falar. E todo mundo fica calado, sentado. E tem muito respeito. Eu procurei fazer aqui em Boca do Acre, em vários lugares, quando eu chego. Tem muito brasileiro, como diz a bobada, não pode ter a meia-noite, que desde onde ele está soltando fogo, né? Aí eu... Mas lá não. Lá fica mesmo tem meia-noite, tudo silêncio. A gritaria ao redor do relógio e tal, mas não tem, assim, na saudação ano novo, até o ano novo chegar mesmo. Naquele momento que chega, aí o barco, navios do porto, assim, tudo e que tem sirene tá, começa a tocar. Pompa, potita, olhando o relógio, quando tá faltando 2, 3 minutos, ele pergunta teu, você vai viver um novo ano do jeito que terminou? Você não acha melhor começar a vida nova com Jesus e tal? Por lhe dar a oportunidade para encerrar não só o ano, mas a sua vida velha e começa o ano novo com Jesus. Aí tudo fica em horário. Aí depois, quando vem aquele barulho, né? Já é 12 horas. E muitas vezes tem pessoas que mesmo manifestam que naquela hora aceitaram Jesus, naquela hora entregaram as suas vidas a Jesus. Mas tem muitos, sabe o que fazem? Eles fazem revoltão. Não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais brigar, eu vou sempre fazer isso e tal. E eles dizem que viram a página no seu livro. Ali, o livro da vida dele diz que vão virar a página e começar uma página limpa. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Interessante, né? Irmãos, não tem ido muitos dias que já está todo mundo estado, né? E a gente às vezes perguntava, que tá? Aí eu tô com uma semana, não comi mais. Aí na outra semana já tá, não dá para aguentar. 52 semanas, muito, né? Mais um ano. Aí vem outro com aquela desculpa desse, tá? Mas sabe, mesmo que fosse possível, espera que você está me ouvindo, mesmo que fosse possível você virar uma página e começar o ano novo e guardar todas aquelas resoluções, não faz mais aquelas coisas ruins, aí fica assim, sabe qual é o problema? Que aquelas páginas atrás ainda estão aí. E diz a palavra de Deus que Deus quer o tempo passado. Deus quer o passado. Não adianta em convidar um pecador para vir a uma nova página. Conta de novo, começa de novo, não. Diga para ele
te entrega a sua vida a Deus e Deus lhe dá um novo cabelo. Não tenha página velho, não. Os seus pecados serão perdoados, eliminados, porque é uma tão grande salvação que Deus nos dá. Ninguém pode olhar para trás e ver, mas naquele mês, naquele ano, pois não. Deus disse que o nosso pecado Ele aniquilou pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido, a depravação é como nós nascemos, filhos de Adão. A depravação é total, porque não somos apenas depravados, mas temos a impotência, não temos meio de endireitar a nossa vida. E a teologia é conhecida como depravação total. Depravação em Adão, pecador. E a totalidade é que você não pode se endireitar. Mas graças a Deus tem um que pode. Tem um que pode transformar a tua vida, a minha. E esse é para o religioso. Eu tenho pensado que se eu tivesse um programa na televisão hoje em dia, eu convidaria as pessoas que se converteram para dar o seu testemunho, talvez. Todos que eram religiosos, todos que eram pessoas que nunca andavam no pecado, nunca andavam na prostituição, nunca andavam nas tenderonistas. Eu traria mesmo a pessoas de moral, pessoas exemplares que eram respeitadas na sociedade e tudo, e deixarei eles mesmo dizer, meu coração era preto. Pecador eu fui desde criança, mas pela graça de Deus. Porque sabe que até praticando a religião pode ser pecado. Pode ser pecado. Não farás para ti imagem de escultura. Se alguém tem uma imagem em casa, já é pecador até aqui, quebrando o segundo mandamento da lei de Deus. Mas eu fui ensinado assim, O Nicodemos, um mestre de Israel, o mestre da religião, chegou e Jesus disse logo, velho, olha, é necessário nascer de novo. Testemunhos nós temos que ouvir de alguém que tem câncer, ou que tinha câncer, ou que tinha isso, tinha aquilo. A Bíblia nos conta de pessoas com doença procurando desistir. E o que aconteceu? Uma mulher que tinha hemorragia tanto tempo foi com todos os médicos de pau no fim. Disse que eu poder chegar onde Jesus está, eu poder tocar em Jesus e tal. E ela fez. Jesus sabia quem era. Até ler o texto diz assim que ele olhou para ver onde estava aquela. Ele sabia quem era que tocou. Mas sabe por que ele estava procurando? Não era para repreender, não. Era para iluminar, para encorajar. Ele virou branco. E que foi que ele disse? Está curado? Ele olhou e disse assim para ela, a tua fé te salvou. E quando ele já vai, ele fica curando tudo, hein? Quer dizer que uma coisa eu fiz, Agora eu curo na frente. Vem. E Deus vai te curar. E se ele te curar, você pode ser afetado. Desse tempo, por favor. O pecador não tem um direito de negociar com Deus. Coisa isso nenhum. Nenhum pecador pode chegar diante de Deus e negociar. E Deus, hoje à noite, tape todos os atentos do inferno e espírito. Ele seria justo e não te dá de culpa a ninguém. E ele, na sua infinita misericórdia, pensou no meio e justamente nos perdoar o pecado e nos fazer assim
fazemos filho dele. Só Deus que pode fazer isso. Por que nós estamos inventando esta coisa barata para ir, para aceitar Jesus, para fazer isso, para fazer aquilo? Tem que ser uma nova criatura. Tem que nascer de novo. Que o que é nascido da carne é carne e não tem doutrina que é deita. Não tem. Tem muitas doutrinas para deitar, para você fazer isso, para você fazer o outro e tal. Não tem, não tem. E Jesus disse, é nascido de carne, é carne. Ele disse, tá. E a carne é condenada por Deus. Agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, estamos dando de salvação. Em Adão, tudo morre. Alô aqui. Primeiro Coríntios capítulo 15. Primeiramente, não vai haver apenas uma ressurreição. Lembra-te disso. Vai haver duas ressurreições. E nós vamos ler sobre isso aqui. Vamos olhar o que está escrito em versículo 20. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é parte da primeira ressurreição. Ele já ressuscitou primeiro. Ele é as primícias dos que dormem. Que quer dizer? A palavra de Deus sempre usa esta expressão em relação ao crente. O crente dorme, o crente morre, dorme em Cristo. E os que dormem serão ressuscitados, e Cristo já foi ressuscitado, o primeiro mesmo. Tem uma coisa até interessante aqui, talvez algum irmão gostaria de pensar nisso, eu vou apenas mencionar. Paulo, dizendo uma vez que ele também era apóstolo, etc., ele diz assim, como um que nasceu fora de tempo. Aí muita gente pensa que o que Paulo está dizendo é que ele veio assim depois dos apóstolos. Os apóstolos andaram na terra com Jesus, eles tiveram o privilégio de ver Jesus e tal. E o Paulo então nasceu depois. E assim sendo, ele então nasceu fora de tempo. Mas a palavra traduzida na nossa Bíblia de grego, traduzida fora de tempo, sabe qual é a palavra? Aborto. E o aborto não é fora de tempo no sentido de tragado, não. É que vem antes. O aborto é alguma coisa que aconteceu antes do tempo. Por que Paulo diz que ele era um aborto? Eu acredito que foi porque ele foi apedrejado uma vez e eu tenho plena certeza de que ele morreu quando foi apedrejado. E foi arrebatado ao céu, porque ele conta a história. Então você lembra da história, sabe que só podia ser ele. Porque ele diz que ele conheceu um homem, não sabe que estava na carne, fora da carne, e que foi arrebatado ao céu, que viu coisas que não podia contar. Não é lícito contar como está traduzindo. É que não pode contar. E tem gente andando aqui em Manaus, nas igrejas, contando de visitas que já fizeram ao céu. Tem gente dizendo que já foi lá e voltou e tal. São mentirosos. Paulo diz que não pode contar. E se não pode contar, quem contou para ele? Foi ele mesmo que viu. Foi ele que foi e viu.
ele participou de uma ressurreição. Ele foi uma boa, foi assunto ao teu antes do tempo. E Deus devolveu ele para a terra para continuar a obra, para terminar a obra. E a gente leu das cartas de Paulo, a gente vê, ele estava doidinho para voltar. Ele viu que ele viu lá, era tão bom que ele queria voltar. Ele até disse, eu quero voltar e partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quem te contou, Paulo? Como é que tu sabes que é incomparavelmente melhor? Eu já fui lá, eu estou a bordo. Os que estão de Cristo vão ser ressuscitados. E nós vamos ler esse aqui. E o Paulo foi uma boa. Ele teve essa previsão. Ele foi. Até quando ele está escrevendo, ele diz assim. Ele diz que tinha esta vontade de ele estar, mas por causa de vocês eu tenho que ficar. Se a gente pensa, tem olhando, o Paulo está até dizendo, se não fosse vocês eu já estaria lá, né? É por causa de vocês que eu tenho que estar aqui. Mas um dia eu vou, né? Eu tinha um professor que sofria do coração. E de vez em quando ele caiu e estava em coma. Assim. Aí quando ele acordava, a mulher dele estava de joelho ao lado da cama, orando, sabe, orando. E às vezes ele acordava, ela estava orando assim, ele olhava. Ele meteu a mão dela dentro do cabelo dela e disse, mulher, por Deus, eu vou te vencer. Eu vou ganhar, um desistir. Eu vou ganhar. Você está me puxando para trás. E um dia ele estava pregando no Temple em Glasgow, na cidade de Scott. Ele terminou de fazer a pregação e o pastor da igreja levantou e convidou alguém que queria aceitar Cristo chegar à frente. E aí vieram tanque gente para frente. Ele estava sentado assim no plataforma. Aí ele virou, escorreu assim, tocou no administrador do colégio que estava ao lado dele. E ele disse assim, eu já vou pro meu lar. Aí ele fez assim. Aí o administrador abriu logo a gravata e tal, mas ele estava sorrindo. Esta vez não puxaram para trás. Esta vez ele foi. Mas ele dizia mesmo para a própria esposa dele, uma dessas vezes eu vou ganhar. Você está me puxando para trás. Uma pessoa pega a conhecer Jesus de certa forma, meus irmãos, até através da sua palavra. Que a vida daquela pessoa está tão unida ao Senhor que ele está ansioso mesmo, aguardando, esperando aquele momento feliz quando estará com seu Senhor. Esse tipo de pessoa sempre trabalha melhor para Deus também. E ele sabe que o tempo é pouco. Ele sabe que tempo mesmo fazer alguma coisa mais depressa. Cada dia identifica como eu, não é uma pessoa já na minha idade, fica cada vez pensando. Estamos aproximando aquele dia glorioso quando estaremos com o Senhor. Então isso faz a gente ficar pensando de utilizar os momentos que temos, que não sabemos quando essa chamada virá. Eu recebi hoje um telefonema do médico lá na Irlanda do Norte, avisando que eu fosse ficar já para um cardiologista. E assim, eu dizendo para ele, eu não sei o que ele vai fazer comigo, eu tenho. Vai, rapaz, ele já tinha falado com a Florence antes, orientando e tal. Irmão, eu não estou querendo dizer que eu sou corajoso e tudo isso, mas eu lhe digo a verdade. A minha pressão agora, quando eu vim para cá, é 22 por 12 para 14, uma coisa assim. Esse eu estou dentro de ano, eu estou assim lutando uma coisa. Mas sabe, não é nem loucura, não. Eu entreguei a minha vida na mão do Senhor há muitos anos passados. E eu lhe digo que se eu fosse contar as experiências ao longo da minha vida, tem Maionite que está aí, que é testemunho também.
quantas vezes eu devia ter morrido no interior com problema, com coisas que aconteceram, quedas, acidentes, tudo. Olha esse braço assim, cortando uma vez, assim, tangando, e eu meti a mão dentro para segurar ver, tudo e tava. Deus sabe, eu mesmo disse para ele quando eu estava fazendo assim, Senhor, é assim que vai terminar? Ainda tem tanto trabalho para fazer, mas o senhor sabe. E tu faz onde? 30 anos, quase, nisso eu conto. Ainda estou aqui, né? Irmão, o teu cada dia fica mais gostoso, fica mais mesmo assim. Maravilhoso para o terro do Senhor. Mãe, que você lê tudo para ver, pensa as contas que Deus tem preparado para aqueles mesmo que são os seus filhos. Domingo de manhã cedo eu recebi um telefonema da Irlanda de uma senhora que perdeu seu filho e perdeu seu marido dentro de poucos meses. Os dois. Bem tinha Jesus Cristo. E eu tinha escrito uma carta para encorajá-la e ela falou para me agradecer a carta. E ela disse que ontem, no dia anterior, sepultou o irmão dela também. Fez assim. Graças a Deus, todos três. E eu disse para ela, Maria, Mary, o nome dela nem veio. Sabe uma coisa? Quando a esposa de Hudson Taylor morreu, quando a esposa de Hudson Taylor, grande missionária latina, quando ela morreu, sabe o que Hudson Taylor disse? Eu contei para Maria, com Mary. Hudson Taylor disse, foi amor que deu a pancada. Foi o amor que deu a pancada que fez o mundo mais como um deserto e o céu mais como o meu lar. Coisa tirou a pessoa tão querida dele e fez o mundo mais deserto, mas fez o céu mais parecido com a casa dele. Onde está o seu tesouro, ali estará o teu coração. Nós estamos estudando isso no domingo de manhã. Irmão, o nosso lar não é onde estão os nossos queridos. Não é verdade? Não é a pintura, não é a grandeza do lar. Pode ser mais humilde, mas onde estão os queridos, ali está o lar. E todos, muitos de nós já temos os nossos queridos tantos já lá no céu. E nós sabemos que a ausente do corpo será presente com Deus. Você tem esta esperança? Esta tão grande salvação e tira você não toda da salvação, mas da depravação total. Transforma a tua vida e dá assim uma vida nova em Cristo Jesus. E agora você em toda frente mesmo para contemplar as maravilhas que Deus tem preparado. Irmãos, estamos no versículo 20 de 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem. Como era o nome deste homem? Adão. A morte veio por um homem. Você está lendo aí? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Interessante que não é dos que dormem agora, não é? É dos mortos. Com um homem veio a ressurreição dos mortos. Tudo estão em tudo. Como tudo foi incluído em Adão, a sua morte, o pecado, tudo de tão incluído na ressurreição.
por causa de Jesus. Mas, é um porém aqui. Veja bem onde está escrito. Porque, versículo 22, assim como em Adão todos morrem, assim também todos terão vivificados em Cristo, cada um por sua própria ordem. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem? E ele dá a ordem aqui. Versículo 23, cada um porém. Tem um porém. Cada um será ressuscitado num trem novo. E por Jesus Cristo que vai ter ressuscitado. Porém, por tua própria ordem. E vamos ver a ordem que está escrita aqui. Tem 1, 2, 3. Se você quiser olhar, olha. 3 coisas. Cristo, ai, primeiro. E já aconteceu. Ele já ressuscitou. Depois, os que estão de Cristo na sua vinda. Você não acredita essas pessoas que estão ensinando nas suas igrejas que o fim do mundo vai quedar e todo mundo será ressuscitado de uma vez. E Deus vai separar de um lado os pobres e de outro lado os velhos. Esse é nada a ver com pecos, esse é de nações. Esse é o julgamento de nações, mas eles estão em confusão. Penso que todo mundo vai viver até o dia do fim. Aí todo mundo vai mesmo acordar, vai levantar e vai ter separado. Tá bom, pai. Escute, aqui a ordem Deus mesmo declara. Porém, por sua própria ordem, visto as premissas já acontecer, depois os que são de Cristo na tua vinda. Não sou eu. Os que são de Cristo. Os que são de Cristo. E veja bem, e então, veja a palavra aqui, virá o fim. É bem claro. Cristo primeiro, na vinda do Cristo, e depois virá o fim. Muito tempo depois, você pode olhar aqui. E esta verdade deve ter a primeira ressurreição. E esta verdade que estou dizendo tem que ter a primeira ressurreição. Quem tem que ver duas, tem que ter a primeira. E quando é a primeira? Cristo, a primícia, e os que são de Cristo na sua vinda. A primeira ressurreição será o que nós estudamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Jesus Cristo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que em Cristo dormem ressuscitarão primeiro. É a primeira ressurreição. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ver que, aliás, vocês marcam para fazer a leitura pelo menos desde o primeiro versículo primeiro de capítulo 20. Questão de tempo, eu vou ler aqui mesmo o versículo 4. Também tronos, e nestes tentaram que aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas que os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Não foram ressuscitados dos restantes. Não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado está aquele
que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Com ele os 1000 anos. A primeira ressurreição pode acontecer enquanto eu estou falando com você. Eu não conheço nada que tem que ser ainda feito para Jesus Cristo voltar do tempo. Eu não conheço. A Bíblia diz que nós não conhecemos os tempos. Nós sabemos que a primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos que em Cristo dormem, somente o Pai. Amém. E eles vão ressuscitar e subir ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não está vindo aqui, não. Ele está vindo aos ares buscar a sua igreja. Ele não vem aqui para a terra agora, não. O rei não está voltando, não. Uma música bonita, né? Que tanto o rei está voltando. Não está, não. Quem está voltando é o noivo que vem buscar a sua noiva primeiro. O noivo vem buscar a sua igreja. E a igreja será arrebatada e encontrar com ele nas nuvens. Ele levará a sua noiva para a casa do seu pai para apresentá-la na presença. Mas antes disso, mesmo nos ares, ele vai estabelecer o tribunal. E o tribunal de Cristo não é para saber se alguém é crente ou não é crente, porque só vai que é crente lá. Somente. O tribunal de Cristo é como o dia de prêmios no colégio no fim do ano. O tribunal de Cristo será Cristo dando o galardão para os seus servos que o serviram, que trabalharam. Ele diz: eis que peço venho e o meu galardão está comigo. Ele está trazendo, ele vai recompensar. E lá nos ares nós teremos esta festa primeiro. E daí vamos para as bodas do Cordeiro, para o nosso casamento com o Cristo nosso Senhor. Acredito eu que o mundo vai passar 7 anos e nós estaremos ausentes durante estes 7 anos. Agora nós voltaremos com ele para reinar para ele durante 1000 anos aqui na terra. Quando a justiça cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. E esta aqui nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20. E também tronos e nestes tentarmos e aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e não são poucas tua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Restantes ainda estão mortos. Mas vamos para a segunda ressurreição. Versículo 11 do mesmo capítulo 20. E um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E também os mortos. Não é que estão dormindo, não. Agora é os mortos, velho. Deve o Senhor descerá do seu alarido com voz de arcanjo, e os que em Cristo dormem ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Mas agora, depois do milênio, eu vi um grande trono branco distinto lá. Graças a Deus eu não vou para lá, não. Eu estarei reinando com Cristo mais de 1000 anos antes dessa acontecer. Mas vai alguém que não é salvo por Jesus Cristo. Alguém que está talvez orando a Deus para que ajudar todo dia, mas que não nasceu de novo. Que não nasceu no Espírito. Que não se tornou filho de Deus pela graça de salvação. É que diz: eu vi um grande trono branco. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os eternos, os grandes reis,
presidente, aqueles que mandaram na terra, nenhuma etapa, tudo vem tem. Deus vai dizer, levanta. Como é que Deus vai acreditar alguém do inferno? Como é que Deus vai tirar estas pessoas do controle de Satanás? Eles não escolheram Satanás? Eles não ficaram com o domínio de Satanás? Como é que vai? Então sair em Cristo, todos serão ressuscitados. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Ele mesmo morreu para subordinar Satanás e toda a autoridade está debaixo dele. E ele vai tirar até do inferno quem está lá. Pelo poder da sua ressurreição, ele vai tirar até os mortos do além. Ele comprou tudo. Quando ele morreu, a salvação não foi só a salvação do pecador, não. Eu não sei se os irmãos ficariam confundidos se eu disser. A salvação é a condenação também de gente. A salvação que Jesus fez na cruz do Calvário é a condenação, como é a salvação para o outro. Paulo disse que o evangelho que ele pregava é o espero de vida para uns e o espero de morte para os outros. Diz o evangelho. O evangelho do salvamento mata esse. O homem é condenado ouvindo o evangelho, ou então é tal. Jesus é o Senhor, Ele é o Mestre. Ele morreu para ser o Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Romanos 14. Irmão, veja bem. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, não é? Que sentei diante do trono. Então os que abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Os nomes não estavam na lista da vida, estavam mortos. Eram mortos. Não nasceram no Espírito. Diz aqui, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Eu vinha viajando uma vez com tanto lá, e um senhor morreu a bordo. E eles pegaram o corpo e fizeram cerimônia e lançaram o corpo ao mar. Foi sepultado no mar. Em que tempo tinha um diretor de um time de futebol na Inglaterra que certo tempo morreu. Ele mandou queimar o corpo dele. E antes do jogo no sábado para pegar as cinzas do corpo dele e levar lá no campo e deixar espalhado cinza do corpo dele, onde os jogadores iam jogar. Deus que fez o corpo do homem primeiramente até da poeira da terra vai buscar aquelas cinzas também. E ele vai ressuscitar. Ah, se a morte fosse o fim, como diz o testemunho de Jeová, todo mundo podia beber, fazer o que quiser e tal, porque amanhã morre, é cachorro, fica sepultado, acabou. Você sabe dentro do seu coração que não é assim. Deus colocou em ti a ciência de que tu és imortal, tu tem algo em ti que não morre. O famoso poeta escocês Alberto Burns estava trabalhando com arado na terra e o bico assim da arada quebrou a casa de uns catitos que tinha bico, assim começaram a gritar, correr com medo, porque quando ele abriu a terra assim, aí a casinha foi tudo demolido, acabou-se o mundo daquele catiti. Aí ele parou, grande poeta como era, ele escreveu uma poesia pedindo desculpa da catita de perfeita assim. Ele não fez de propósito, viu? Mas ele diz um nome, imagina um homem de grande cultura. Ele diz assim na sua poesia: mas tu és mais abençoado do que eu,
Isso. Tu és mais abençoado do que eu. Sou presente. Mateus. Eu olho para trás e fico com medo. E olho para frente e pergunto: tu de te, sabendo que ele tinha de inventar responder, o Petit é sua casinha que acabou, não tem mais. Mas para mim, não. Imagina um homem se comparar com o Catito, dizer que o Catito é mais abençoado que ele. Por quê? Porque ele tem que dar resposta pelo seu passado. Ele tem o Deus que o para enfrentar pela fé. É que está os homens enfrentando este Deus. Versículo 3 de deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregar-me, viu? O além entregar-me os mortos que neles havia. E foram julgadas um por um. Não foi questão de nação. Não é ponder-se com tua colega e achar graça no meio do povo quando alguém está pregando porque está ao lado de alguém, está aí e está um por um. Você vai olhar no rosto daquele que morreu para te salvar. Aquele que tirou mesmo tudo o poder de Satanás e com mesmo dando-lhe a oportunidade de uma vida e vida com abundância. Você tem que parar. Tem que ouvir ele dizer: com a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, e foi lançado para dentro do lago do fogo. Amados, é muito sério. A primeira ressurreição é para os que